Você já parou para pensar que existe uma oração tão poderosa que pode transformar completamente a sua maneira de enfrentar os desafios da vida? Sim, poderosa a ponto de garantir paz em meio ao caos, coragem diante do medo e uma proteção que ultrapassa qualquer limite humano. Pode parecer exagero, mas o segredo do Salmo 91 tem impactado gerações com promessas que vão além do entendimento humano. Mas aqui vai a questão intrigante: será que você realmente conhece essa oração a fundo? Será que está usando todo o potencial dessa mensagem divina no seu dia a dia? Vivemos tempos de incertezas. Ansiedade, medo do futuro e aquela sensação de desamparo muitas vezes nos assolam. Porém, o Salmo 91 completo é como um abrigo em meio à tempestade. Ele não apenas nos lembra de quem Deus é, mas também revela quem nós somos nele, protegidos, amados e sustentados. Agora, pense comigo, quantas vezes você recitou uma oração sem realmente entender o que estava pedindo ou declarando? Esse salmo não é apenas palavras bonitas, ele é uma chave espiritual, e entender isso pode mudar tudo. Se você já sentiu que precisava de uma força maior para enfrentar os dias difíceis, você não está sozinho. Mas talvez a resposta que você procura sempre esteve lá, esperando para ser descoberta. Hoje, vamos mergulhar fundo no segredo do Salmo 91 e desvendar o verdadeiro poder dessa oração. E aqui vai um alerta: o que você vai descobrir pode revolucionar a forma como você enxerga os desafios e como escolhe enfrentá-los. E então, pronto para descobrir como aplicar o Salmo 91 em sua vida e experimentar a proteção que ele promete? O próximo passo pode ser o mais importante da sua jornada de fé. Garantia da proteção de Deus, versículos 1, 2. O Salmo 91 começa com uma afirmação que é quase um convite: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras carregam o peso da confiança absoluta. Habitar no esconderijo de Deus não é apenas estar fisicamente seguro, mas viver em proximidade espiritual com Ele. Imagine um pássaro que se refugia sob as asas de sua mãe durante uma tempestade. É assim que Deus protege aqueles que o buscam. Habitar na presença do Altíssimo não é um privilégio para alguns, mas um chamado aberto a todos que desejam encontrá-lo. Há uma profundidade nessa promessa que vai além do entendimento comum. Estar à sombra do Onipotente implica caminhar tão perto dele que sua presença é como uma sombra constante sobre nós. É como se Deus estivesse dizendo: não importa o calor da batalha ou a intensidade da prova, eu estou aqui, cobrindo você. Pense na sombra de uma grande árvore em um dia quente. Ela não só protege do sol, mas oferece descanso. Deus nos oferece essa proteção e, ao mesmo tempo, um convite ao descanso. Quando o salmista declara que Deus é meu refúgio e minha fortaleza, ele nos ensina que é possível encontrar abrigo mesmo em meio às tempestades da vida. Refúgio é onde nos escondemos, fortaleza é o lugar onde nos fortalecemos. Como aplicar isso? Reserve um momento no seu dia para meditar na presença de Deus. Feche os olhos, leia o Salmo 91 completo e visualize-se sob a sombra de suas asas. Isso não é apenas simbólico, é um exercício de fé que traz paz e força. É curioso como o Salmo não começa falando dos perigos, mas da solução. Isso nos ensina algo poderoso: antes de enfrentar qualquer batalha, devemos nos lembrar de quem está no controle. Deus nos convida a confiar nele, mas, para isso, precisamos conhecê-lo. Quem é o Altíssimo para você? Essa pergunta nos leva a mergulhar na próxima parte do Salmo, onde os perigos são mencionados, mas nunca sem a lembrança de que ele é o nosso refúgio. Descrição da libertação, versículos 3 a 8. O Salmo 91 continua a revelar a amplitude do cuidado de Deus ao descrever os perigos dos quais ele promete livrar seu povo. Armadilhas, pestes mortais, terror noturno, nada disso é capaz de abalar aquele que confia no Altíssimo. É como estar em uma fortaleza cercada de muralhas intransponíveis. Mas aqui está o detalhe: essa proteção não significa ausência de problemas, mas segurança em meio a eles. Pense na ideia de uma tempestade. A chuva pode cair, o vento pode soprar, mas aquele que está no esconderijo permanece seguro. A libertação descrita pelo salmista é tão prática quanto espiritual.
Ele menciona que Deus nos livra da peste perniciosa e nos protege contra ataques que nem conseguimos ver. É impossível não pensar em momentos da nossa vida em que escapamos de situações difíceis quase que milagrosamente. Você já viveu algo assim? Muitas vezes, é no silêncio de Deus que suas mãos estão mais ativas. E se ainda não percebeu, talvez seja a hora de olhar para trás e reconhecer a ação divina nos detalhes. Interessante notar que o Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é sobre arrogância ou imunidade, mas sobre confiança na soberania divina. Quando vemos pessoas ao nosso redor enfrentando dificuldades, o medo pode tentar nos dominar. Mas essa promessa nos lembra que, mesmo em meio a situações caóticas, Deus tem o controle. Aplicar isso na vida diária pode ser tão simples quanto substituir pensamentos de medo por declarações de fé. Memorize esse versículo e declare-o em voz alta quando sentir insegurança. E então o texto nos surpreende novamente: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso nos leva a refletir sobre como Deus age de maneira justa, mesmo quando não entendemos. Será que conseguimos confiar nele o suficiente para descansar, mesmo quando os perigos parecem insuperáveis? Essa confiança abre espaço para o próximo ponto do Salmo, onde o apoio divino se torna ainda mais pessoal e prático. Promessa de Deus, versículos 14 e 16. O Salmo 91 culmina com as palavras do próprio Deus, um momento em que ele declara suas promessas de forma direta e pessoal. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui, vemos que a proteção divina não é um benefício genérico, mas fruto de um relacionamento de amor e confiança. Deus nos lembra que sua intervenção é garantida para aqueles que se entregam totalmente a Ele. Não é sobre perfeição, mas sobre um coração que busca, confia e ama o Senhor acima de todas as coisas. Essas promessas têm uma profundidade que merece ser explorada. Quando Deus diz: eu estarei com ele na angústia, ele não promete a ausência de lutas, mas sua presença constante em meio às batalhas. É um lembrete poderoso para quem se sente sozinho ou sobrecarregado. Na prática, isso significa orar o Salmo 91 completo e confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? A frase, eu o livrarei e o glorificarei, aponta para a restauração divina. Deus não apenas nos tira do vale da sombra da morte, Ele nos exalta em sua glória. Pense em histórias de superação que inspiram nossa fé, como a de Jó, que foi restaurado em dobro após suas provações. Você pode confiar que, ao se apegar a Deus, a sua dor não será o capítulo final. Meditar no segredo do Salmo 91 é um passo prático para lembrar que o socorro vem do Senhor. O Salmo termina com uma promessa ainda mais grandiosa: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui, Deus fala de uma vida plena, não apenas em quantidade de anos, mas em qualidade de vida eterna. Essa promessa não é apenas para o futuro, ela pode ser vivida hoje, ao descansar na certeza de que Ele cuida de cada detalhe. E, como toda boa promessa, ela nos leva a uma pergunta: como viveremos agora, sabendo que o Senhor é nosso refúgio e salvação? Inspiração. Agora que você conhece o segredo do Salmo 91, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Você continuará vivendo como antes, tentando enfrentar os desafios com suas próprias forças, ou decidirá se refugiar sob a sombra do Altíssimo? A escolha é sua, mas lembre-se, Deus já preparou um esconderijo seguro para você. Ele está pronto para caminhar ao seu lado, enviar seus anjos e te proteger de todo mal. Só falta você dar o passo de fé e confiar. Reflita: o que na sua vida precisa urgentemente dessa proteção divina? Talvez sejam as preocupações financeiras, os conflitos familiares ou aquele medo que insiste em aparecer no silêncio da noite. Seja o que for, Deus pode transformar sua realidade se você decidir orar, declarar e viver as promessas do Salmo 91 completo. Que tal começar hoje mesmo, dedicando um tempo para meditar nessa oração e aplicá-la às suas necessidades mais profundas? Agora, quero te convidar a dar um próximo passo.
Inscreva-se neste canal e ative as notificações, para que possamos continuar essa jornada de aprendizado e transformação juntos. Aqui, sempre haverá uma palavra de fé, reflexão e encorajamento para o seu coração. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. Você pode ser um instrumento de Deus para tocar outras vidas.